Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais uma quarta-feira de estudo do Mestre Jesus de Nazaré, né? Do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. Antes de começarmos o estudo, vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. O objetivo é levar uma informação para um irmão ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço vibrações positivas de cura, né, para os enfermos, né, peço para os idosos, né, principalmente os enfermos, que curem suas enfermidades. Peço para as criancinhas, né, vibrações positivas, principalmente os adotados, né? Peço para os irmãos e as irmãs que fizeram a desassimilação da matéria para o mundo espiritual. Peço para cada um paz, luz, consciência e perdão. Envio vibrações positivas para os sofredores, necessitados, inadimplentes. Peço paz para todos os países do planeta Terra, paz para o Brasil, paz para o presidente Lula, paz para o Trump, paz para Estados Unidos, paz para a Venezuela e Estados Unidos, né? Paz para a Rússia e Ucrânia, paz para todos. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicado, né? O filme Nosso Lar 3, a narrativa dele será desse livro aqui. Então, eu tinha combinado com vocês, desde o início, que eu estava falando sobre falar sobre o filme Nosso Lar 3. Então, eu falei que é devagar, e vou continuar devagar, porque o filme, vou repetindo, né? O filme só vai estrear no dia 27, né, de janeiro ou 27 de fevereiro de 2027. Então, eu vou devagar com os assuntos. Não adianta ficar correndo aqui e falar bastante e não cai nada. Pelo menos aqui, eu vou citar 3, um com certeza vai cair, né, explicitamente. Então, vamos lá. Eu vou falar 3 itens. O primeiro item é que um casal, né, se amava, mas o pai da moça não queria o relacionamento deles. Então eles desmancharam, cada um foi viver a sua vida, e como cada um retorna ao mundo espiritual, eles retornaram e lá se encontraram. Que aí, bem mais para frente, eu não sei quando vai ser, eu vou ficar fazendo comentários sobre esse casal. O outro item é que o Mestre Jesus de Nazaré nos envia missionários, né, para ajudar no nosso processo evolutivo, né? Vou citar 2 exemplos. Um é o Paulo de Tarso, né, que veio na última encarnação com Martinho Lutero, e a outra é Maria Madalena, que veio com Maria Teresa de Calcutá na sua última encarnação. O André Luiz, ele é outro item que o André Luiz nos fala, que a eutanásia mata o corpo físico e deixa o espírito preso a esse corpo. A eutanásia também mata as células do perispírito. Então a eutanásia não serve para nada para o espírito, né? Quem tem um livro, estude. Quem não tem e possa comprar, compre para estudar. E quem não possa comprar, entra na internet, lá tem vídeos falando sobre o livro. Então vamos estudar. Eu estou entrando nessa semana na 5ª temporada desse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, autor Allan Kardec, né? A primeira temporada foi o mesmo livro, a segunda foi o livro Ramatiz, o Evangelho e a Luz do Cosmo, pergunte e resposta entre o espírito Ramatiz e o médium Exílio Maggi. A terceira foi o mesmo livro e a quarta o mesmo livro. Como funciona o meu trabalho? Eu faço uma prece inicial, comunicado, leitura, interpretação da leitura e prece final. Então vamos à leitura. Estou na introdução. Escrupulosos, disse algumas vezes, ávido como um publicano,
rico como um publicano, para uma fortuna de origem desonesta. Da dominação romana, foi um imposto que os judeus aceitaram mais dificilmente, o que lhes causava maior irritação. Seguiram-se várias revoltas e a dele se fez uma questão religiosa, porque o olhava como contrário à lei. Formou-se mesmo um partido poderoso, à frente da qual estava certo Judas, dito o Gaulonita, que tinha por princípio a recusa do imposto. Os judeus tinham, pois, o horror ao imposto e, por consequência, a todos aqueles que estavam carregados de recebê-lo. Daí sua aversão pelos publicanos, de todas as categorias, entre os quais poderiam se encontrar pessoas muito estimáveis, mas que, em razão de suas funções, eram desprezadas, assim como aqueles que com eles conviviam, o que eram confundidos da mesma reprovação. Os judeus, mais importante, acreditavam se comprometer tendo com eles relações de intimidade. Os portageiros eram os cobradores de baixa categoria e encarregados principalmente de arrecadação dos direitos à entrada das cidades. Suas funções correspondiam aproximadamente às dos guardas alfandegários e dos recebedores de barreiras. Eles sofriam a mesma reprovação dos publicanos em geral, e por essa razão que no Evangelho encontra-se frequentemente o nome de publicano, unido ao de gente de má vida. Essa qualificação não implicava na de debochado, de pessoas desprezíveis. Era um termo de desprezo, sinônimo de pessoas de má companhia, indignas de conviverem com pessoas de bem. Os fariseus, do hebreu parash, divisão, separação. A tradição formavam uma parte importante da teologia judaica. Ela consistia na coletânea das interpretações sucessivas dadas sobre o sentido das Escrituras, e que se tornavam artigo de dogma. Era entre os doutores o objetivo de intermináveis discussões, o mais frequente sobre simples questões de palavra ou de forma no gênero, das disputas teológicas e das sutilezas da escolástica da Idade Média. Daí nascerem diferentes seitas que pretendiam ter cada uma o monopólio da verdade, e como acontece quase sempre, detestando-se cordialmente umas às outras. Entre essas seitas, a mais influente era a dos fariseus, que teve por chefe Hilel, doutor judeu nascido na Babilônia, fundador de uma escola célebre, onde se ensinava que a fé não era dividida, senão as Escrituras. Sua origem remonta aos anos 180 ou 200 antes de Jesus Cristo. Os fariseus foram perseguidos em diversas épocas, notadamente sobre Hircânio, soberano pontífice, o rei dos reis. Então, vamos aqui entender um pouco sobre os publicanos. Então, nós sabemos que eles eram um cobrador de impostos e os judeus não aceitavam essa cobrança. Então, esse foi um dos fatores mais difíceis para os judeus aceitarem. E por isso que tem aquela frase de Jesus: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Por quê? Jesus foi indagado por um fariseu, perguntando o que ele achava dessas cobranças de impostos, mas foi para tentar que Jesus fizesse uma rebelião ali naquele momento. Mas Jesus não fez isso. Jesus pegou uma moeda, falou: me dá essa moeda aqui. Quem é essa foto aqui? Quem é esse aqui?
César. Então dá a César o que é de César. Aí Jesus estava querendo respeitar, e é Deus que é de Deus, querendo respeitar. Por quê? Se César cobra esse imposto, tudo bem, a lei humana, temos que respeitar. E qual é a lei de Deus? É amar a Deus do fundo do espírito e amar o próximo como a si mesmo. Né? Vamos respeitar. Então ele quis mostrar respeito. Mesmo a gente sabendo que isso é uma coisa errada, ficar cobrando dinheiro, né? Mas respeito. Então, porque eles também eram corruptos também. Né? Além de cobrar, eram corruptos. E aí, eles eram conhecidos pessoas do mal. Né? Então, quem se relacionava com eles também era taxado assim. Então, os judeus, por causa dos impostos, eles ficavam assim, muito chateados. Né? E aí tem os portigeiros. Os portigeiros também eram cobradores de impostos, mas é como se fosse de alfandegários, né? Alfândegas, né? É mais assim, esses fiscais, né? Então eles cobravam. Então eles também não gostavam também, não. Os fariseus eles foi a divisão dos hebreus parache, né? Então a divisão teve uma separação, né? Então foi uma parte muito importante dos judeus, né? E quem foi seu fundador, foi 180 ou 200 anos atrás, foi Hilel. Hilel é aquele espírito que Jesus fala com ele, porque Jesus tinha recebido de Deus comunicado que o Brasil seria a Nova Jerusalém. Só que o Brasil não tinha sido descoberto ainda. Isso foi no século 13, 12, por aí. Né? Então, Jesus pediu para ele acelerar na Europa, né? Ficar ali como obsessor daqueles espíritos que estão encarnados ali, para sair, fazer a primeira, ir para as grandes navegações. Então foi aí que teve o papel do Hilel, o espírito Hilel ali, Hilel, né? Que perdoe. Então é isso que eu vou falar. Então não tenho mais nada para falar. Passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. E o objetivo foi atingido de ter levado uma informação para um irmão que estava necessitado dessa informação. Peço permissão a Deus para dar por encerrado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão e irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia. Amém.